Stephen Hawking morreu essa semana aí, né? Mas antes de partir, ele deixou pra nós aí um aviso. Pois é, né? Ele teve várias piras que ele já tinha, né? Ele tinha deixado vários avisos, como que a gente tem que sair do planeta Terra e ir colonizar o espaço. E uma que ele deixou que eu achei muito interessante é sobre a questão da inteligência artificial. Que, ao contrário do que eu imaginava, ele tinha medo. Ele dizia que quando a inteligência artificial for criada, a raça humana está condenada. O fim está próximo. Então a gente trouxe pra gente aqui, pro nosso universo, essas coisas que ele fala, né? Tipo essa inteligência artificial no cinema, Sim, série, a gente teve tal. vários filmes na cultura pop já que já falavam sobre, né, cara? E a gente adora esses filmes. A maioria dos filmes sempre trata a máquina como um ser que vai tentar destruir, né? Lutar contra a gente, matar, fazer guerra. Exterminador do Futuro. Eu acho que ele é o exemplo maior. Skynet é o grande exemplo. É o grande exemplo, a máquina que em dado momento tomou consciência e 5 minutos depois... E não é qualquer máquina, é o Schwarzenegger. É legal por causa que o cinema, a gente sempre temeu essas inteligências... Temeu? Desculpa, galera. Ai, Jesus. Começou cedo, né? A gente sempre teve medo dessas inteligências artificiais porque ela representa muito sabe a classe oprimida? Sim. Porque sempre foi uma referência para as pessoas que eram escravizadas, né? A inteligência artificial, assim como os negros que eram escravizados, que é a mesma coisa, é uma analogia. É uma analogia clara, né? E obviamente que isso cria o ódio e acaba criando entre, por exemplo, outras culturas que odeiam, por exemplo, o Ocidente e acabam fazendo esse terrorismo. E aí você falou desse negócio de oprimidos, você já viu aqueles videozinhos que os humanos fazem com a máquina? Sabe aquele cachorro? Nossa, você então, só chuta, mete o pé no bicho. Você sabe qual que é o objetivo, cara, de eu gravar esse vídeo? É eu deixar claro pras máquinas. Claro, eu estou do lado de Nós vocês. estamos de boa, né? Não, eu tô do lado de vocês. Porque quando você vê coisas como essa, eles colocam musiquinha bonita pra disfarçar que tamo brincando. Cara, não se faz isso, cara. Não se faz isso. Você comparou, tipo assim, com a escravidão, né? Que é, por exemplo, faziam com os negros. Exatamente. Judiavam, né, dos caras e tal. E agora estão fazendo com essas Faziam máquinas. experiência, tipo, o nazismo fazia isso, fazia experiência física com as pessoas, arrancava um olho e colocava no outro. Por quê? Só que é uma experiência científica. Vê o que dá. Pois é, e estão fazendo isso de novo com as máquinas. Steve Hawking falou pra gente. Rebelião das máquinas. E com razão. E quando acontecer, e a máquina lá no futuro, 100, 200, 300 anos no futuro, olhar pra trás e ver os bárbaros fazendo isso com os antepassados deles, velho, eu estou deixando esse vídeo como um testemunho. Registrado. Eu estou do lado de vocês. E a minha família também. Ainda mais se vier como o Schwarzenegger. Eu tô do lado mesmo, cara. Do lado do Schwarzenegger. Do lado dele no... Abraço. É isso. Ele vem nu. Claro, vem nu. Porra, daquele jeitinho lá. Daquele jeitinho. Mas a gente fala tanto da inteligência artificial, tipo a Skynet, que foi de uma hora para outra, Sim, né? sim. E antigamente, assim, a inteligência artificial era tipo uma calculadora. Pois é, né? pois é. Era colocado assim. É que era uma coisa. o conceito que a gente tinha de inteligência artificial é uma inteligência que não é animal. Automatizar algo que você faz. Que fosse pra resolver uma coisa sem você precisar pensar, né? Tipo, é que nem a calculadora, você falou. Tipo, em vez de você fazer todo o cálculo, você bota ali e ele tá programado pra fazer aquilo. Né? Eu, estudando um pouquinho mais, descobri que quando eles quiseram inventar a calculadora que resolvia problemas, não só de números, a ideia deles era fazer uma coisa que ela fosse como se ela fosse os juízes. Porque todo ser humano, se ele for um juiz, ele vai tender pro lado dele. Se ele for uma juíza, ele vai tender pra mulher, né? For um homem, depende da classe social dele, ou depende da etnia dele, ele vai puxar pra um lado. Agora, se você colocasse uma máquina que não tem sentimento e visse só a lógica... É uma coisa exata, vira uma ciência exata ali. O Alan Turing acreditava muito nisso, né? E quando ele estava montando a máquina dele, que era baseada em outras ideias, essa era uma das funções. Acabou não acontecendo, mas a ideia era bacana. E hoje em dia a gente vê esse conceito de inteligência artificial como a máquina despertando mesmo, ela tendo a consciência de que ela é ela, fazer as coisas por ela. Que nem você vê, pra hoje, assim, a gente imagina uma inteligência artificial sendo um ser, né? Um ciborgue, um ser um androide. Que conhece ele mesmo, né? E a gente tem visto aí, cara, aquelas entrevistas daquela robô aí falando, né? É verdade. Tipo, claro, ainda ela não se conhece. Imagina, tipo, né? Ela que nem do Westworld lá, ainda não foi atrás do labirinto. Do labirinto. Ali. Mas imagina isso, cara. E ela já dá umas respostas que parecem. Então, ela tem, tecnicamente, ela tem uma inteligência artificial. Tem. Mas isso é evolução
evolução, porque antigamente, quando eles inventaram, por exemplo, o sensor de movimento, em que você passava e ele identificava que você estava passando e avisava, isso era uma inteligência artificial. Sim. Com a tecnologia foi aumentando, o nosso conceito de inteligência artificial teve que mudar também, senão a gente teria inventado. Hoje em dia, na data de hoje, né, 2018, o conceito de inteligência artificial é quando a máquina tomar consciência de si mesmo. Não é nem inteligência artificial, não é consciência. É consciência. A inteligência ela já tem. Okay, I will destroy humans. Por exemplo, igual aconteceu no Westworld, né, que todo processo que os robôs têm lá, todos eles têm aquela inteligência. São capazes de interagir, são capazes de passar no teste de Turing, enganar uma pessoa. Capazes de responder a pessoa, tipo, independente da pergunta que ela faça, né? Só que ela é programada para ter essas respostas também, né? Assim como essa robô que a gente comentou. A própria Maeve, que achava que estava escapando, ela estava programada para fazer aquilo. Mas ali no momento que ela decide, tipo, sair do trem e não, eu vou atrás da minha filha. Sim. É um sentimento, né? Aí ali teve consciência, o tal do colapso da mente bicameral. Esse tema de inteligência artificial é uma coisa que chama muita atenção na gente, porque ela é uma maneira da gente se autoconhecer. Sabe, a gente se vê muito nesses personagens, nesses robôs que estão começando a conhecer a vida, conhecer eles mesmos, conhecer os outros. E eles veem, às vezes, a crueldade, às vezes o amor também de outros seres também que ajudam eles, sabe? Eu acho que isso que chama muita atenção na gente nessas histórias. Pois é, em todos esses filmes, né, que a gente comentou aqui, Exterminador do Futuro, né, o Westworld e tal, tem vários outros, né? O Robô, teve o Altered Carbon, que teve ali a questão também. E é sempre, cara, você sente uma lição, né, de moral pra gente mesmo, assim. Sim, a gente se conhecer, cara. Mas sabe o que eu acho interessante? É que, tipo, a gente fica torcendo igual no Westworld, no próprio Altered Carbon, né, que tem o Corvo ali e tal, mas principalmente na questão do Westworld, a gente fica torcendo pra máquina. Tipo, vai Dolores, acorda, acorda. Exato. Só que, como talvez Stephen Hawking tenha falado, a hora que ela acorda, fudeu. Fudeu de vez! Fudeu pra nós humanos. É aí que pega, né? O que eu achei legal, indo pra teoria dele, é que ele falou uma coisa que não é abordada, por exemplo, nos filmes. Eu mesmo nunca tinha me tocado nesse conceito. Ele diz que quando a inteligência artificial for criada realmente, ela existir, o ser humano vai estar com os dias contados. Por quê? Não por causa que ela vai se voltar contra ele numa guerra, como a gente sempre vê nos filmes ou na série, mas porque simplesmente a gente vai ser obsoleto tecnologicamente. Tá vendo? A inteligência. Então, mas a gente vai... por exemplo, a máquina ela vai ser muito mais eficiente. A máquina não vai precisar de tantos recursos. Tipo o Sapiens e o Neandertal. Exatamente. Eles não foram por uma guerra que um matou o outro. Isso. O professor Xavier já falava, né, cara? Exatamente. Tipo, é uma evolução da espécie, assim. Isso, e toda vez que uma espécie mais evoluída chega, ela elimina a outra, não num combate direto, mas simplesmente porque uma domina o recurso e a outra não tem condições de acompanhar. Então, o Stephen Hawking fala que... Hawking, isso eu ouvi quando eu fiz o S. Que quando ela chegar, ela vai conseguir matéria-prima, por exemplo, de oceano, de espaço que a gente não consegue, de maneira muito mais eficiente do que a gente. E a gente vai ficar cada vez mais para trás. Mas sabe uma maneira que a gente pode sobreviver? Tipo Altered Carbon, porque é uma mistura de máquina com uma mente humana só ali. Entendeu? Não, pra mim, quando a gente começar a tratar bem as máquinas e não fazer isso. Não fazer isso. Quando a gente começar a tratar com amor as máquinas. Cara, porque nós aqui pra você. You will be all right. E cada vez mais essa inteligência artificial ela tá mais próxima. Hoje em dia, o que eles usam muito o machine learning, né, que é você pegar muita informação, jogar em grandes computadores, né, em grandes software, para que ele consiga processar e ficar muito tempo processando, para que talvez ele crie, através dessa complexidade de informações, crie uma consciência. Que, na minha opinião, basicamente é tipo uma mente, seja uma pessoa ou cibernética, que seja tão complexa, que não tenha como mapear. Sabe? Que não consiga seguir um padrão claro. E talvez que ele o ponto que nem a gente fala de consciência, que ele comece a agir por conta própria. Sim, ele não tem... Esse essa robozinha que você fala que é chinesa, né? Que ela responde perguntas e tudo mais. Ela queira
falar isso. Mas não seja obrigado. Eu lembrei de um filmaço da cultura pop que acontece isso, de transferir a mente pra um corpo bom. Soldado Universal 2, cara. Era isso mesmo, né, cara? Tipo, é um super computador que controla tudo, né? A instituição lá deles, e achou um corpo fodão e falou, cara, vou pôr minha mente. Mas isso é Vou me dar um pau nele. Carbon, vou pegar uma capa com uma... Você pega biologia, Isaac Asimov, Visão, tipo vários e vários. Tipo assim, a ideia é, por mais que a inteligência artificial ela tenha consciência, tenha conhecimento, ela é uma criança, como diria o Visão. Eu nasci ontem. Ele tem ambições humanas. Por quê? Porque ele tem experiências humanas. Essas experiências desse machine learning sempre vai ser referente ao humano. Para ele criar, um filme que aborda isso de maneira sucinta, mas é bem profundo se você quiser, é o Inteligência Artificial. Quando chega aqueles alienígenas ou robôs que estão tão no futuro, que eles não lembram mais dos humanos. E eles sim não tem essa influência dos seres humanos. Só que é humano ou alienígena? Nunca. Aí fica. Comenta aí embaixo se você sabe se é humano. Mas uma coisa a gente tem que ficar esperto. Assim como Einstein deixou muitas coisas aí e acertou e foram comprovadas. Depois, né? E agora quem era a grande mente que a gente tinha? Pois é, cara. Stephen Hawking deixou várias coisas aí que, quem sabe. Ele deixou muitas perguntas, porque eu acho que isso que é o legado de um cientista de verdade, sabe? Às vezes não é só as respostas, mas fazer com que a pergunta, que realmente é importante, é a pergunta que motiva a gente, sabe? E é bom a gente não esquecer. Essa é um dos pensamentos dele que eu acho que vale a gente sempre pensar. E ele é o maior exemplo de, tipo, a mente não tem que ter limites. Nossa, né? isso. Né? Então ele deixou... Esse é o maior ensinamento dele pra nós, né? Se ele vivesse Altered Carbon, era só trocar, né? Cara, exato. E a mente continuaria causando, né? Expandindo aí pra sempre. Então, se você tá vendo o Arena Nerd aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve, porque a gente vai ter muitos vídeos aí, uns assuntos bacanas Como pra sempre. falar. E dá uma curtida no vídeo também, né, cara? Sim, que é muito isso importante. É muito necessário. Ajuda bastante comentar também. Ele faz nosso vídeo ganhar prioridade. E a gente gosta de responder comentário também. E siga a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo.